importante registrar que essa nossa parceria, da nossa disciplina, com a mostra, a sétima mostra Ecofalante, é objetivamente uma parceria estabelecida pela Superintendência de Gestão Ambiental da USP. Eu também, na semana passada, não falei isso claramente. Isso é muito importante, né? A Verdade. USP dispõe de uma Superintendência de Gestão Ambiental e esse evento, então, ele faz parte da programação da sétima Mostra Ecofalante USP e Agenda 2030. Tá? Então, é um acordo de cooperação técnico-educacional entre essa organização da sociedade civil, que é a Ecofalante, e a USP. Isso começou em 2018, pela Superintendência de Gestão Ambiental e é apoiado pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária. Então, no caso, né, nós estamos vendo todos os filmes, vocês estão recebendo a senha. Nosso objetivo é estimular a reflexão sobre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Né? Vários temas estão diretamente ligados a projetos, né, que vocês mesmos estão tocando, ou a temas dessa disciplina. Então, são todos convidados, né, a assistir todos, todos. E pode olhar a programação completa no site da própria Superintendência de Gestão Ambiental. Bom, a nossa dinâmica, como a gente já viu na semana passada, não é palestra, é bate-papo, é uma roda de conversa. Então, nós estamos com 11 participantes. Eu vou passar a bola. Eu não sei se a Adriane quer falar alguma coisa. Se não, a gente tem até as 10 horas para vocês falarem. O que vocês acharam, que filmes vocês assistiram, e compartilhar com a gente essa avaliação. Gilson, turma, eu acho super importante, antes da gente começar, como o Gilson já colocou, deixar bem situado qual ação é essa que está sendo desenvolvida, que é uma parceria grande da USP, tem também um braço na Agenda 2030, que é onde a gente discute as ODS. Então, quanto mais a gente puder linkar esses assuntos com o que a gente está estudando, está trabalhando, a partir dos filmes que foram assistidos, melhor. Então, eu vou deixar aí o bate-papo, vou deixar o microfone em aberto com o pessoal para que alguém comece hoje com um dos filmes, fiquem à vontade para escolher, comece a dialogar, a contar para a gente quais foram as sensações, as percepções que teve a respeito dos filmes que foram assistidos para hoje à noite. Obrigada. Débora, quer ser a primeira? Bom, pode ser. Posso começar um pouquinho, jogar na primeira conversa. Eu assisti dois filmes, Barragem e Lavra. E os dois falam do mesmo tema, que lá são os crimes ambientais de Mariana, Brumadinho, aquela região lá de mineração. E são pontos de vista diferentes, né? A Barragem é um documentarista que acompanha os diversos atores envolvidos na negociação com os gestores da barragem que rompeu. E daí as imagens têm uma outra dimensão, ponto de vista, e você, pelo menos assim, eu me senti bem próximo ali, não tem a narrativa, ela é mais, digamos assim, ela é não linear, no sentido que, porque tem hora que você fala com o morador, daí tem hora que mostra uma reunião de negociação, então ela tem é como se a gente estivesse acompanhando, mas a gente de fora. Já Lavra é em primeira pessoa, é uma documentarista que ela foi para lá, ela é de Governador Valadares, e ela foi fazer esse documentário sobre os crimes ambientais ali, né, da barragem que rompeu. E daí tem todo um desenrolar diferente, porque ela traz uma poética, ela traz a subjetividade dela, e ela percorre os 600 quilômetros
lá ao longo das comunidades que foram afetadas. Acho que não sei se é o 650, mas ela vai acompanhando todas aquelas cidadezinhas ali do rompimento da barragem e ela vai construindo um discurso que termina, na minha concepção, no meu entendimento, como uma espécie de um manifesto. É um documentário, eu considerei, eu fiquei acompanhando e pensando o que ficava mais, né, evidente para mim, e com o término, ela coloca como um manifesto, ela também se coloca no lugar de atingida. E daí ela faz uma reflexão que ultrapassa os limites da região impactada para o âmbito mais dessa relação com o mundo, com as coisas. Então, eu achei tocante o ponto de vista dela. Ela faz questão, a câmera está sempre aqui no ombro dela, então ela é a partir do olhar dela para o outro. Então, eu achei bem diferente do Barragem, que ali eu senti uma coisa mais dura. Assim, as imagens não são tão lindas, não tem uma poética, é acompanhamento das reuniões de negociação, as pessoas. Então, é uma sensação de mais dureza mesmo, assim. Ao mesmo tempo que você entende o que aconteceu, ou seja, que não aconteceu, que as coisas estão em aberto ainda, mas ela, você fica, não sei, fica com uma sensação de dureza. Para mim, passou isso. Então, essa é a minha contribuição. Débora, Oi. Débora, eu gostaria de fazer uma colocação. Os vídeos da semana passada, todos É, eles tinham como uma conotação acidentes causados pela natureza, mas que não houve um preparo das cidades como um todo para que as vidas pudessem ser preservadas, para que os impactos fossem menores. A gente está sim, vendo que está tendo um novo furacão nos Estados Unidos, e eles estão enfrentando os mesmos problemas que enfrentaram há muito tempo. Quer dizer, não é privilégio brasileiro passar por isso. Agora, quando a gente remonta a questão de Mariana, de Lavras, toda essa questão de Minas Gerais, a gente está lidando com uma situação bem distinta. Que a sim. gente, nossa, teve chuva, teve isso, ok. Só que ali foram barragens de rejeito que foram construídas, Uhum. assim, todos os rejeitos de mineração, eles ficam ali armazenados, e essa barragem, existem formas, sim, de monitorar o quanto ela está suportando do peso dos rejeitos. Então, ela Sim, poderia ter parado de ser utilizada e ter sido construída outra, ou buscar uma outra solução para isso, que não foi feito. E a partir de sim, então, que você tem entrada de água, você aumenta o peso, derrubou a barragem. É diferente de uma barragem de água. Simplesmente a gente teve as vidas foram totalmente ceifadas de uma maneira absurda por sim, algo que não só poderia, como deveria ter sido previsto, independente de chuva, sol, do que for. Tá? São acidentes ambientais que foram propriamente causados pelo homem, uma ação direta. Então, eu só sim, contraponto em relação à semana passada, que eu acho importante. entendi. Ah, entendi. Não, Vamos não falar tinha sobre entendido problemas qual que era. climáticos. A questão é um pouco maior, um pouco mais crítica do que a gente conversava. Um pouco mais crítico no sentido da inação humana, da culpa humana, efetivamente. Tá? Wellington, por favor. Bom, boa noite. Espero que estejam bem. Eu assisti Parceiros da Floresta. É, Acho que, de modo geral, muito legal o ponto de vista que a Débora traz, que você também traz, né? E, bom, eu acho que o que eu terminei de assistir, eu fiquei com uma sensação muito grande de lembrar os textos do Milton Santos, né? Por uma nova globalização, mas também
algumas outras abordagens, e aí toda vez eu sempre esqueço o qual texto que é, mas eu acredito que seja a natureza do espaço, né? Em que eu acho que o filme, né, esse documentário, de modo geral, ele está trazendo um diálogo constante dessa relação entre sociedade, né, e natureza, né, humano e natureza, e refletindo esse lugar do que torna a nossa relação entre o que é ser humano e o que é essa natureza enquanto algo é, a- apartado da nossa própria humanidade, né? E na natureza do espaço, o Milton Santos ele vai trazer uma reflexão sobre o entendimento do espaço enquanto um aspecto da formação da própria sociedade humana e que a relação entre espaço, paisagem e a geografia do espaço se dá numa relação desse entendimento da separação entre o território ocupado através da ocupação demográfica do território e o espaço virgem, que seria a natureza, como algo apartado da vida em sociedade. E ele vai dizer que essa natureza, inclusive vai ter essa palavra, né, lá no documentário, né, essa natureza virgem, né, intocada, ela não existe, ela não é real. Ela é um aspecto do entendimento dessa separação do território ocupado, ou seja, do espaço geográfico, que é todo aquele espaço ocupado através de alguma formação humana, um bairro, uma cidade, uma aldeia, nada que não seja tudo que é ocupado é espaço geográfico, né? E aí quando se pensa especificamente dessa relação entre espaço geográfico e natureza, dificilmente, e aí é o que ele vai trazer de reflexão, é possível estabelecer uma fronteira entre essa natureza e o espaço geográfico, já que o que determina o espaço geográfico é a ocupação humana. Então, todo o resto está em interação para a definição dessas limitações, né, de ocupação humana, etc. Então, estou falando tudo isso para dizer que eu acho muito legal o jeito que o documentário ele traz essa relação entre a ocupação desse espaço da natureza, especificamente dessas florestas tropicais, enquanto um espaço ativo e dinâmico, junto com as formas de vida que ocupam esses territórios e, sobretudo, entrando dentro não só de uma cadeia produtiva, mas dentro de todo um sistema que se relaciona, né, e se interconecta e que criam conexões muitas vezes que parecem ser invisíveis, mas que se abastecem, né? Desde se falar, por exemplo, da restauração do solo e o quanto isso é fundamental para a cadeia produtiva do agronegócio, que especificamente no Brasil é, um, é uma indústria, né? O agronegócio no Brasil é uma agroindústria, né? E que forma uma cadeia produtiva gigantesca e que conectam todos os ecossistemas, não só no Brasil, né, mas em toda a América Latina, e que acaba, inclusive, afetando o ecossistema de outros lugares do mundo, né? Estão conectados. Então, eh, na verdade, estabelecer não, né? Romper com essa barreira que separa o, a ação humana, né? Dentro do espaço geográfico delimitado, né? Então, só existe natureza fora do bairro, né? Só existe natureza fora da cidade, só existe natureza fora das plantações, que de algum modo estão sendo produzidas através desse complexo industrial, né, da agropecuária, da agricultura, etc. Entender que todos esses sistemas eles estão interconectados através da ação humana é fundamental para entender as novas lógicas e possíveis estratégias, inclusive através da ciência, e que possa alinhar conhecimentos tradicionais para criar sistemas produtivos
mais dinâmicos, sustentáveis e com menos impacto ambiental, né? E por último aqui para finalizar, eu vi um vídeo muito legal do Átila Yamarino, que ele fez no canal do YouTube dele falando sobre uma mulher que criou brasileira, né? Eu não vou lembrar o nome dela, mas que ela fez um chaveamento genético para fazer plantas transgênicas, de fato, mas que eram mais resistentes a alguns tipos de pragas, né? E só que essas mudanças que ela fez tinha muito mais um componente orgânico de seleção entre aquelas plantas que eram mais resistentes e que lidavam melhor com os processos de recuperação do solo, se adaptavam melhor ao clima e etc. E que foi totalmente estratégico para criar soluções ambientais dentro do sistema produtivo que pudesse abastecer o mercado ao mesmo tempo de reduzir o impacto, né? E o quanto essas coisas deixaram de ser fundamentais. Então, resgatar esses valores, eu acho que são importantes, inclusive, para pensar não só em grandes escalas, a cadeia produtiva, mas pensar em pequenas escalas, né? Nas formas locais de produção, como introduzir essas pequenas cadeias produtivas nos bairros, nas aldeias, nas cidades, como integrar a relação entre preservação e geração de emprego e renda, que muitas vezes, pô, preservar, na ideia das pessoas, preservar a natureza virgem não gera emprego, porque você não vai tocar nela, né? Eu acho que estabelecer essa nova relação fortalece melhor o rompimento dessa fronteira, né? Enfim, é isso. Obrigada, Wellington. Deixa eu passar a palavra para a Aretusa. Por favor, Aretusa. Oi, boa noite. Eu vou falar um pouquinho sobre A Mãe de Todas as Lutas. Para mim, ele foi um filme muito tocante, entre os outros também, muitos outros. Ele traz, já no título, né, a Nina, a mãe de todas as lutas. E ele faz muitas referências também com essa questão da feminilidade, né, do mundo feminino. Então, a Shirley Krenak, ela vai contando as memórias, tem a fala da filha, tem a fala da mãe, e muita emoção envolvida entre elas, e a referência que se faz do planeta enquanto um corpo feminino, né? Então, ela começa contando a história de que o homem, quando começou a arar a terra, cavar para poder plantar, ela se sentia ferida ali. Então, houve uma troca de que o corpo, quando o homem morresse, o corpo seria o alimento do planeta, né? E que hoje esse adubo já não está muito bom. O que a terra está recebendo em troca já não é algo assim muito bom. Então, assim, em muitos momentos ela coloca o planeta como um organismo vivo mesmo, um organismo que muitas vezes remete ao feminino e que sente as dores de todo esse crescimento, sente as feridas de tudo que a civilização vem fazendo e destruindo, né? Então ela mostra ali dentro de toda a cultura do povo, né, da etnia dela, é, como é visto, né? Como enxerga todas essas mudanças que vêm acontecendo. Então, esse filme, esse documentário, quando ele traz os aspectos históricos, então é uma coisa assim que dá para sentir um peso, né? Um peso da fala que se usava naquele momento. É, ela contando também sobre como o povo indígena era visto na época da ditadura. Então, assim, é um filme que trouxe muitas emoções. Eu senti ali, e eu gostei muito de como foi feita essa referência, né, com o feminino dentro de tudo isso. Ah, muito bacana, Aretusa, você dá um depoimento a respeito de um outro filme, além daqueles que já foram comentados aqui. Obrigada. Sérgio, boa noite. Boa noite, Adriane. Boa noite, todo mundo.
É, então, eu queria comentar também um pouco o que a Aretusa comentou e um pouco o que o Wellington comentou, porque o Wellington fala do Milton Santos, fala da importância do conceito de território e é, eu vi Escute, a Terra Foi Rasgada dessa vez, e é um documentário que fala de três etnias, os Yanomamis, Memben-Croque e os Munduruku, e a resistência deles e os problemas deles em relação ao garimpo, né? O garimpo de ouro, ao garimpo, enfim. E daí o filme termina dando o spoiler, o filme termina com a reunião desses três povos, mostrando o que eles têm em comum e como eles têm que se unir para combater o mesmo perigo, que é o perigo do garimpo, que vem com a doença, com a floresta e tal. E tem, ah, eles não falam no Milton Santos, mas eles falam o tempo todo no território, e é uma coisa que eu acho que é o que a Letusa estava falando também, que é a a relação deles com a Terra. Eles falam, tem uma hora que eles falam duas coisas que são muito impressionantes, que são os livros, assim, a teoria tornada na vida deles mesmo, assim. A primeira é do território que uma é, menina fala, nós somos o território, nós somos a Terra somos nós, porque eu tô aqui, eu vivo a Terra e eu sei o que eu ouço a Terra, e ela fala, os meus ancestrais já estão aqui e eles já são a Terra. Então, a Terra sou eu, o território sou eu. E eu achei isso a corporificação do conceito do Milton Santos de território. Assim, porque assim, eles não estão defendendo o território como uma posse, eles estão defendendo a própria vida, né? Essa é a metáfora que é muito forte, assim, tal. E a outra coisa é quando o Davi Copenau fala uma coisa do tipo, está falando da relação com os garimpeiros, e fala uma coisa do tipo, não, todo mundo tem medo, eu tenho medo de bala, eu tenho medo que a bala entre na minha cabeça e daí eu morro. Você tem medo, todo mundo tem, a onça tem medo, todo homem tem medo. Eu tenho medo, você tem medo, a onça tem medo, o macaco tem medo. E aí eu lembrei da, da queda do céu e das análises que falam do multinaturalismo, do Yanomami e das cosmologias ameríndias, assim, que é o que ele está falando. Ele fala, que tem a ver com essa coisa de serem a mesma coisa, né? Eu acho que tem um pouco a ver com o que a Aretusa estava falando. São todos natureza e humanidade não tem uma distinção conceitual fundamental, assim. Então, foi a coisa que mais me chamou a atenção nesse filme foram essas passagens, assim. Bacana, Sérgio. Só para fazer um link aí entre o que você comenta, o que a Aretusa comentou também, eu acho importante, na fala da Aretusa vem o conceito de ancestralidade, vem o conceito de mãe terra, de onde tudo veio, e o que o homem faz com esse meio. Aí, tanto o Wellington quanto você trazem o conceito de Milton Santos, que de uma maneira acadêmica, mais científica, ele trata de um mesmo conceito, exatamente, tudo é natureza, Wellington. Ele trata de uma maneira mais acadêmica um tema que nos é tão valioso quanto a nossa ancestralidade. Aí, cada um, de acordo com a sua visão
até religiosa em função disso, mas no fundo é o que a gente está falando, do que a gente está fazendo com o que seria a nossa grande origem, a nossa grande mãe. Isso daí mesmo, Sérgio, obrigada. Gabriel, por favor. Boa noite a todos, espero que me ouçam bem. Eu vou complementar. Eu assisti dois filmes, na verdade, né? Vou complementar porque um dos que eu assisti foi o Escute a Terra foi rasgada. E tem nos dois filmes que eu assisti, o outro foi o Tule e o Tule Tuvalu, mais um filme que ainda não foi dito aqui. Mas desse do A Terra Foi Rasgada, eu achei muito curioso, só complementando o que o Sérgio disse, algumas passagens de uma tomada de consciência dos povos originários da questão do garimpo. Alguns dizendo, eu participei, eu aceitei dinheiro e precisei, tomei conhecimento, entendi melhor o que é isso, agora eu não quero mais. Eu achei isso muito, muito legal mesmo, essa tomada de conhecimento e até o reconhecimento também deles. Falei assim, ó, ainda tem pessoas aqui, nós, que estão do outro lado, né? A gente precisa conscientizar essas pessoas que ainda colaboram com os garimpeiros para virem para o nosso lado e proteger a nossa casa. E o Túlio Tuvalu, ele é um livro, ele é um documentário muito legal, porque ele fala. Tuvalu é uma ilha no Pacífico e Túlio um pedaço da Groenlândia. E ambos sofrendo consequências da questão do aquecimento global, com o derretimento das geleiras, e aí prejudicando muito a caça de baleias e focas, né, ou lobos marinhos, né? E em Tuvalu, no Pacífico, também a questão de caça e de perda, né? Inundação e muita gente saindo, né? Ou pelo menos tentando se mudar para Nova Zelândia. Os, esse, esse documentário também ele traz muito essa ideia de território, de pertencimento, e a necessidade de adaptações e até que ponto as pessoas que estão lá estão dispostas a se adaptarem, né? Por exemplo, os mais velhos, e aí parece algo que não são só os velhinhos daqui, né? Porque eu vejo os senhores no filme, eu lembro dos meus avós aqui, né? Eu não vou me mudar daqui, tô aqui, eu vou ficar, eu vou morrer aqui, se não dá, eu inundo junto. E as pessoas mais jovens com um pensamento diferente. Achei muito legal essa pegada de território e pertencimento nesses dois filmes. Perfeito. O professor Gilson quer fazer algum comentário a respeito das falas? Obrigada, Wellington. Quem mais quer se inscrever para uma fala aqui? O microfone está aberto para vocês, pessoal. Deixa eu comentar então só o que o Gabriel falou sobre o Discute a Terra Foi Rasgada, que eu concordo com ele, e o que eu acho impressionante do filme também além dessa consciência, dessa reflexão mesmo que eles têm sobre o processo todo de defesa do território e da própria vida, e da percepção de que o branco é a doença e tudo mais. O que eu acho significativo é a capacidade que eles têm de articular essa defesa conjuntamente, assim. Então, eles vão comemorar 30 anos da demarcação das terras Yanomami e vão os líderes, as lideranças, né, vão todos para a terra Yanomami e eles são recebidos e o Davi Copenau fala na abertura, assim, fala: vocês são meus bem-vindos porque vocês são meus irmãos. E não é como se fosse uma aliança política, é uma coisa mais. É um vínculo que é mais
mais forte do que só uma aliança política, assim, né? É um vínculo de fé, né? É uma crença, né? É, e eles mesmos, e eles falam e todos concordam, assim, aplaudem, ficam emocionados, assim, ficam emocionados, eles se reconhecem, é um reconhecimento, eles se reconhecem uns nos outros, assim, é muito interessante, assim, muito, eu achei muito forte mesmo, achei esse filme muito bom. É, Eduardo, Na verdade, só vou complementar o que eu já estou ouvindo, mas os colegas, eu por favor, assisti o fique à Harvard. vontade. Eu acho que eu concordo com tudo com os colegas. Eu só trago uma. Eu estava aqui, eu lembro assistindo Lavra e me lembrando muito do livro, né, do Krenak, agora com as falas do Sérgio, né, e com as falas do Gabriel e dos colegas do Futuro Ancestral. E tem um trechinho que eu busquei aqui que ele diz, né, os orixás, assim como os ancestrais indígenas e de outras tradições, instituíram mundos onde a gente pudesse experimentar a vida, cantar e dançar. Mas parece que a vontade do capital é empobrecer a existência. E aí, um pouquinho mais para frente, ele cita o Viveiros de Castro e vai dizer o seguinte, né? O Brasil é especialista em criar, em empobrecer as pessoas, em criar miséria. E a gente, porque é essa relação. E aí, no filme, tem vários pontos que me marcam, mas eu acho que é como a chegada da mineração muda o modo de vida das pessoas, expulsando e tudo, mas também criando violência, né? Eu me pego muito relato assim, fala assim, agora as pessoas que estavam no ponto de ônibus, que a documentarista dá uma carona, ela fala, olha, a gente agora não consegue circular à noite, porque com a vinda das pessoas de fora que vieram para trabalhar na mineração, a gente teve a prostituição, a gente teve a violência, a gente teve o roubo, ou seja, ela interfere de tal modo na vida, no modo de vida das pessoas. A violência se dá por de tantas formas que é assim, né? Então, a lógica do capital, a lógica da mineração, né? Essa lógica agroexportadora que a gente vive nesse nosso modo de produção no Brasil, ela é tão violenta e tão perversa, né, que ela nos rouba essa ancestralidade, nos rouba a relação com a natureza, com aqueles que vieram antes de nós, mas ela nos rouba também o mínimo de vida, né, porque o mínimo de vida, o mínimo de condições que aquelas pessoas tinham naquela região também são roubadas de uma hora para outra, e você vê uma série de pessoas sem perspectiva. E o que resta para elas é, por menor que seja, é um tipo de mobilização e aí a força da comunidade, mais uma vez falando, né, que remonta essa questão ancestral dos quilombos, enfim, das coisas de onde nós viemos, que tenta ali fazer uma resistência, mas sempre sob o jugo da ameaça, sob o jugo de serem, de perderem a vida, etc, né? Como o Sérgio falou assim, né? Eu tenho medo da bala, eu tenho medo de todas as coisas que advêm de um processo de exploração que a gente, enfim, não consegue controlar. E essa tragédia imensa que foram essas duas barragens, né? Então, assim, o que o Wellington falou, né? Tudo é natureza, mas a forma como o capital lida com a natureza não é a forma como nós temos que lidar com a natureza. E a gente só perde nesse processo em todos os sentidos, em todos os sentidos. E aquelas pessoas perderam tudo em todos os sentidos. E o mais interessante é que, assim, é uma esperança de melhoria de vida com a vinda da mineradora, mas na verdade isso é muito é a boa e velha ilusão do capital, né? Como diria antigamente tinha uma expressão no teatro que falava da bijuteria, que era sonho francês ou expressão francesa, não me lembro muito bem aqui, que é aquela história, você está comprando uma coisa, mas na verdade você está comprando uma bijuteria sem valor, que está te tirando o mínimo que você tem. Acho que era só esse comentário que eu queria fazer. Obrigado. é, queria só, Eduardo, se quem... puder. Pode falar, Oi. Wellington. E eu estava ouvindo aqui, e aí fiquei lembrando de uma coisa que eu acho que talvez eu não vi os outros ainda, mas eu quero ver os outros filmes ainda. Mas eu acho que uma das coisas que acaba girando em torno de todos esses temas é o quanto o capital ele vai influenciar de forma preponderante não só a mudança e agressiva, né, e involuntária, muitas vezes, né, a maioria das vezes absolutamente, né, os estilos de vidas locais, mas como a gente acaba deixando de também se apropriar de algumas categorias que foram absorvidas pelo capital, né?
Então, dentre elas, por exemplo, pensar o mercado, que o mercado é anterior ao modelo de produção capitalista, né? Os mercados existiam nas relações entre sociedades e povos. Eu acho que isso é fundamental, justamente até para entender essa relação que se tem de imaginar, inclusive, os povos pré-período colonização, né, pré-período colombiano e etc., como povos ingênuos, que eram apenas coletores, que não existiam ciência, tecnologia, através do seu próprio entendimento de manejo da natureza, através da sua cultura e etc., porque deixar de se apropriar desses elementos abre espaço para essa lógica predatória, né, do capital do mercado pelo lucro, e não enquanto um aspecto da própria cultura local e que cria também um processo de subsistência, de administração do seu território, de autonomia, de identidade e etc., né? Por exemplo, aqui na região da Grande São Paulo, a gente tem as cidades dormitórias, né? E que não só são reserva, né, de mão de obra para os grandes centros urbanos e para as zonas industriais, mas que dificilmente geram riqueza local, né? Uhum. E etc. Então, se apropriar dessas categorias é fundamental para que a gente, inclusive, passe a discutir essas novas lógicas de funcionamento do próprio mercado, regulação de preço, circulação de produtos, acesso à produção, a bens de consumo, de que modo essas coisas se dão, em quais espaços se dão, e qual é o direito das pessoas em relação a essas lógicas predatórias, né? Porque é isso, né? Tipo, o que você trouxe, Eduardo, o que o Gabriel trouxe, o que a Débora trouxe, a Aretusa também, mas bem no que o Gabriel trouxe, por exemplo, tanto na questão da barragem quanto nessa questão do aumento de violência, prostituição, etc., a gente tem essa lógica preponderante de que as pessoas elas perdem um, um domínio sobre o seu território por conta do avanço irrestrito de uma lógica ali de produção que seria importante para o sistema econômico. E a galera perde memória, perde relações entre o seu território, perde o modo de vida, etc. E se deixa de pautar como regular esse processo, né? Acho que é isso, assim, de modo geral. Pessoal, a Rai comentou aqui no chat. Rai, por favor, você pode falar. Rai? A expressão que eu esqueci o nome, quer dizer, boa noite, gente. Que o que estava falando antes se chama ouro de tolo, é quando a pessoa compra uma bijuteria achando que é ouro, mas não é ouro. Ah, ok, Rai, entendi, obrigada. Mais manifestações, pessoal? Maiara? Deixa eu ver quem é a Bruna, a Ana. Fiquem à vontade, por favor. Oi, professora, tudo bem? Tudo bom, Maiara? Por favor, fique à vontade. Falar. Na verdade, me ocorreu na fala dos colegas, quando a gente estava falando sobre, né, o capital transformar a natureza num produto, né? E aí, ventilando só, porque acho que tudo que foi falado é tão pertinente que a cabeça fica também a meu. Eu me lembrei, na verdade, só desse período mercantil, e agora o Wellington falou, né, das culturas pré-colombianas, tal, como é que era a referência dessa natureza.
E aí, você pensar no processo mercantil que vai dar esse surgimento também do capital, né, é pensar que é isso, a galera atravessava mares e afins para buscar o tal do que eles chamavam, né, de especiarias afins. E hoje a gente tem uma das aulas que eu dou muito para as crianças, né, eles pensarem quais são os produtos de cada país que hoje, né, se torna referência. Você pensar que não tinha tomate na Itália e foi levado para lá como produto, e hoje a gente pensa na pizza, no molho, enfim, né? E aí as crianças viram nisso, né? Então, a transformação dessa natureza em produto recorre no que você falou, né? Da gente chegar no ser humano não conseguir pensar, não proteger, né? A nós mesmos, e acontece um rompimento de barragem que era totalmente possível de impedir, né? E as pessoas perderam tudo, a vida, tudo, né? Então você começa um processo lá atrás que vai chegando agora numa coisa tão desumana, né? Então, eu só mesmo fui fazendo os links aqui, era esse meu comentário. Obrigada, Mayara. Quem mais quer fazer algum comentário, dar algum posicionamento a respeito desse assunto que a gente está tratando hoje, por favor? Por favor, Débora. Tá, eu ouvindo, né, todo mundo, uma das coisas que tem uma conexão, apesar de ser diferente, o filme da semana passada, que é lá sobre Filhos de Katrina, e esse documentário, esses dois documentários do rompimento da barragem, tem uma conexão básica. Quando a Samarco vai fazer a compensação lá, o que acontece? Diminui o tamanho dos terrenos, não constrói as casas como eram. Então, tem uma relação igualzinha com o Katrina, que quando eles, né, retomam a área lá, são outras pessoas que vão morar, diminui coisas. Então, daí você vê ali o poder e o capital falando mais alto em relação à população em geral, né? Então, são coisas diferentes, mas a, a essência, né, a regra, vamos chamar a regra de ouro do capital, está lá, falar mais alto. Débora, a grande realidade é que a regra, ela é e foi ditada pelas grandes empresas, não pela população toda. Aí entra aquele nosso bonito conceito de democracia, né? Foi uma grande empresa que ditou a regra de quem ia ficar onde, em que área ia ficar e como ficar, como residiria. Foi uma grande empresa que ditou a regra de como essas pessoas se conectariam com a sua própria terra. Quer dizer, tem um intermediário deliberando a respeito da tua relação com a terra. Se torna uma situação infinitamente crítica. É bem por aí. Obrigada, Débora. Luiz, por favor. Sérgio, por favor. Oi. Eu lembrei agora que a Débora falou, e a gente está repetindo capital, 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 eu lembrei de um filme que a gente não comentou na semana passada, que chama A Máquina do Petróleo, e que é exatamente isso, na verdade ele mostra como como a lógica do capital, né, da produção sempre de mais e mais valor, como ela engloba todas as formas de sociabilidade, todas as outras formas de sociabilidade, e reduz tudo no fim das contas, ao dinheiro, né? Então, as justificativas, assim, daí eles tem várias entrevistas com várias CEOs e tal, que falam, mas se a gente sair daqui, na verdade eles estão explorando o petróleo do Mar do Norte. Então, a história, desde os anos 60, da exploração do petróleo do Mar do Norte. E os CEOs hoje falam, não, mas se a gente sair daqui, vão acabar os empregos. Então,
tem toda uma lógica que é quase uma chantagem, assim, mesmo que as cidades onde aquele petróleo está, para onde aquele petróleo está sendo escoado, que está sendo trabalhado para fazer plástico e tal coisa, não gerem empregos de qualidade, né? Não gere vida de qualidade. Então, o documentário inteiro é para mostrar é até um pouco triste, assim, que é o quão inescapável é a lógica do capital nesse caso do petróleo, assim, enquanto a máquina do petróleo mantém esse círculo vicioso, assim. E daí eu lembrei, porque a gente estava comentando essa coisa do capital, então eu lembrei. Bom, Sérgio, já que você tocou nessa questão petróleo, a gente já remonta um pouco a questão de Oriente Médio, e também tem um outro aspecto que eu acho que vale a pena pontuar quando a gente fala da questão petróleo. A gente está passando por um momento no Brasil da questão de, em especial de veículos, do uso de combustíveis ambientalmente menos agressivos, tá? Então, a gente já tinha ônibus elétrico aqui em São Paulo, que era o nosso trolebus, e agora a gente já tem alguns ônibus movidos a biodiesel, outros elétricos, e a gente começa a venda de veículos veículos elétricos no Brasil de uma maneira mais incisiva. E a gente começa a enxergar uma resistência imensa dentro do Brasil para esses veículos elétricos, que são uma realidade na Europa como um todo. Na Europa, você fala em veículos elétricos, cidadão comum há mais de 20 anos, pelo menos. E aqui no Brasil se tem essa dificuldade, porque você tem um setor muito forte, vamos voltar ligado ao agronegócio, que é o setor sucroalcooleiro, que está brigando porque aqui eles querem o híbrido. Você tem que ter o flex elétrico, gasolina, álcool e elétrico. É um combo. Então, aqui a gente tem mais uma resistência para algumas questões que poderiam ser interessantes ambientalmente, e resistências que provêm das grandes corporações que ditam as regras aqui no nosso país. Infelizmente. Quando a gente falou da questão de Samarco, por exemplo, a Samarco é uma subsidiária da Vale. Você está falando, por exemplo, de uma das maiores estruturas do mundo de escoamento de minério de ferro para um porto, que é um mineroduto que você tem, que vai do Alto da Serra até o Porto de Tubarão e Vitória. Lá você tira caminhões e caminhões, ok, mas uma barragem de rejeito se romper não é o problema, né? Então, essas discussões, elas vão permanecer no nosso cotidiano. E é algo muito importante da gente poder refletir, poder conversar em grupo, poder extravasar um pouco até esses limites virtuais que nós temos aqui, já que hoje a gente está ao vivo, dentro da programação da Mostra Ecofalante, da gente colocar um pouco como a gente está enxergando a nossa sociedade a partir do que a gente assistiu em 4 documentários. Os 4, cada um de uma forma. A Débora fez uma apresentação fantástica ali, comentando até como era feita a apresentação de um dos documentários. Gabriel, Eduardo, Wellington, foi brilhante, Sérgio, Maiara, Aretusa, todo mundo que contribuiu. E todos aqui convergiram para um determinado ponto. O homem está sendo o próprio algoz do homem à medida em que ele permite toda essa destruição. Se a gente for colocar de uma maneira muito fria, é isso que acontece. O homem, pela exploração da natureza, pela destruição da natureza por suas ambições, ele acaba acarretando na morte da sua espécie. A gente não consegue fugir desse ciclo horroroso. Mas da mesma forma que eu tenho de colocar o que foi dito hoje aqui. E o que choca é que os nossos pontos, a forma como cada um enxergou, não muda. Muda a maneira como falou,
muda um pouco a visão, um pouco as fontes que citou, o documentário que assistiu, que uns assistiram um, outros, enfim, sem problema algum, não é essa a questão, mas infelizmente a gente chega a uma conclusão dura juntos, né? E o espaço que nos é dado hoje, a partir desses vídeos, dessa amostra, e dessa disciplina também de tecnologias sociais da memória, que passa por uma série de questões, é poder efetivamente analisar uma série de pontos. Quando a gente fala de tecnologias de memória, a gente fala de memória, o que daqui 20, 30 anos, 100 anos será comentado? Eu não vou lembrar quem falou de especiarias meio ambiente, alguém ligado à história, Maiara. Maiara voltou 500 anos, muitos voltaram mais de 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 anos. E aí, como será que essa nossa época vai ser vista? Porque a gente está passando por uma transformação muito grande. E uma transformação que, infelizmente, ela é negativa, com um grande culpado que é o próprio ser humano. Aí a gente vem para uma agenda que fala nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, estamos aqui discutindo, e quais são as ações? O que efetivamente a gente está fazendo para poder promover alguma mudança? Eduardo, quer falar? Por favor. Não, professor, eu cliquei devagar, é que o professor escreveu sobre autocanibalismo, e aí me lembrou, Exatamente, melhor termo impossível. e me lembrou muito uma frase de um professor antigo da PUC, é, autodidata, um dos últimos, Maurício Stratenberg, que ele falava que a gente vive, a era do capital nos propicia uma redução do político ao psíquico, porque esse debate que é político, ele não existe, né? O que a gente está falando assim, por que isso tudo está desistindo? Porque a gente não tem um debate político de fato, né? Político do sentido amplo da palavra. Tudo está reduzido a uma questão psíquica que a gente, né? Aí a gente vê reestruturação produtiva, tudo isso que vem em torno disso, mas no fundo é isso, assim. Muitas das coisas acontecem porque a gente de fato não consegue mais estabelecer um debate político em torno disso que seja amplo dentro da sociedade, dentro da comunidade, né? Então a gente tem uma redução do político ao psíquico que é estratégica, é lógico, né? Ela se põe dessa forma e a gente fica isso mesmo. Como é que nós vamos agir? Para nós agir, a gente tem que restabelecer esse nosso papel, esse nosso posicionamento político, tanto que política é a estrutura de poder, né? E quais são essas estruturas de poder? Então, eu acho que é um pouquinho isso. Me lembrou muito a frase do Trachtenberg, né? Ele falava que ele era um marxista anarquizante, mas ele fala bem isso, assim. A gente reduziu o político ao psíquico, e aí a gente perde a amplitude do debate, e aí a gente precisa ampliar isso. Então, a gente precisa restabelecer o político. Eduardo, enquanto o indivíduo predominar acima do coletivo, a gente vai passar por isso. Nós não temos uma sociedade como um todo coletiva, nós temos uma sociedade de indivíduos querendo cada vez mais serem os agentes dominantes. Poucos, mas que têm ganho uma posição muito grande. Rai, por favor. Desculpa. Rai. Oi. Por favor, pode falar. Eu fico pensando assim sobre. É que a gente aqui fala muito na ancestralidade, nas culturas, principalmente referência aos indígenas, né, aos negros, quilombola. E aí a gente fala também muito no capital que está mais ligado ao não indígena. Aí eu fico me perguntando assim, no conflito que tem entre essas duas forças, porque no não indígena, a religião, independente de que se ele siga uma religião ou outra, mas de maneira geral, os ligados ao capitalismo, o que são cristãos, né, a maioria, e aí tem essa elevação de que Deus a tudo, Deus vai me ajudar, e aqui todo mundo tem algo, eu vou morrer e eu vou para o céu. Então, acredita nessa vida, nesse lugar que vai ser bom, que vai ser maravilhoso e tudo.
No indígena é diferente. Os ancestrais, os espíritos, assim, eles não vão para lugar nenhum. Eles continuam entre os seus de outras formas, né? Habitam uns mundos, mais outros mundos que ainda estão ali, né? A gente só tem outra relação, mas não sai daquele espaço, né? Então, aí fica é meio que injusto, assim, aí chega um outro que não compreende isso, ou compreende e vai lá e destrói, porque você destruiu um rio que você viu nascer, que você vê o ano todo, o rio e o igarapé, quando vai mudando a estação, ele vai mudando o comportamento, a água muda de lugar, os animais e tudo ali, você cresce com aquilo ali, de repente, né? Quando a Vale foi fazer a estrada de ferro Carajás, foi muito rápido a modificação para a gente que morava no lugar, né? Assim, foi uma coisa a coisa mais esquisita foi quando eles colocaram aquele, tem uma chuvinha que bota nas árvores que cai a folha, eu não sei o que é um negócio, bota na árvore e cai a folha. E de repente as árvores estavam tudo sem folha e tudo começou a ficar muito perigoso, né? Porque tinha muita gente diferente e a gente não tinha mais lugar para ir, para você se refugiar, né? Daquela coisa que estava acontecendo ali. Aí eu fico assim pensando assim, o que a gente pode fazer diante disso, assim? Aí a mesma pergunta que me vem, que eu respondo é nada, porque quando chega a força do capital, que vem sempre no caso que eu estou falando específico, primeiro veio a igreja, depois veio o Estado, e depois veio o capital, né? O último que chega é o capital em si, que vem montado nesses dois. Eles vêm com tudo, eles vão arrancando tudo, tudo que imaginar pela frente, né? Eles vão. Mas sempre com essa ideia de que vai ter a salvação, né? Não tem essa. Depois daqui para. Eu acredito assim que depois daqui para mim não tem nada. Então, enquanto estou vivendo aqui, tá. Mas não, né? As pessoas elas acreditam que tem um lugar que tem a tal da terra que corre leite e mel, né? Você vai subir na carruagem e Deus vai estar lá. E eu acho isso muito complicado, porque cada vez mais eu vejo esses setores, principalmente ligados ao agronegócio, à mineração, a prostituição e a violência com as crianças, é um setor muito religioso, muito, muito religioso, e eles pregam isso o tempo todo. Ah, um rio secou, foi Deus que quis para dar um ensinamento, porque nesse lugar aqui tinham pessoas que praticavam um outro tipo de religião, não seguia a Deus, então Deus veio e secou. Aí que a gente lida assim também, a gente lida com isso, né? Que a grande força agora é essa, né? Você liga, a gente lida com isso o tempo todo fora da universidade, como o espaço vai mudando e não tem o que fazer, porque o Estado é refém, o Estado é refém dessas pessoas, né? Essas pessoas são os grandes patrocinadores de campanha, de político e não sei o quê. Eu lembro quando foi na privatização, eu nunca vou me esquecer daquilo, os maquinistas, eles iam, lá na cidade que minha família mora, era um posto avançado da Vale, um, um lugar onde eles se concentravam para poder fazer operações e ir para outros lugares. E os maquinistas sempre estavam na minha casa, maquinista, esse povo alto. E eles falando assim, eu dizia assim, imagina, nunca que vão deixar fazer isso. Eles falaram assim, já fizeram, só tá esse processo que está acontecendo aí já não depende mais de nada. Aí eles falavam assim, e a gente vê, vocês falam no minério, mas vocês não sabem o quanto é transportado e contrabandeado embaixo daquela coisa preta que a gente vê em cima do trem. Aí
eu não tenho esperança assim de eu me preparo assim para dias piores, né? Não tenho, mas eu tenho medo, muito medo, medo de bala, medo de você estar andando na rua alguém e te, no meu caso é mais a pessoa te matar com a faca, né? Tá conversando contigo, mas desculpa, gente, eu fui bem pessimista hoje, né? Foi Hum. mal. Rai, fica tranquila, não tem problema não, pode falar. Não era isso, assim, eu assisto, me dou uma aflição esses documentários, é sério, muita. Imagino. Você ficou bem tocada com tudo que você viu, né? Então, deixa eu passar a palavra para o Wellington, que está com a mão levantada ainda. Por favor, Wellington. Rai, tua mão É, levantada ainda, tá? vou tentar ser breve, mas acho que talvez não, você não foi pessimista. Eu acho que às vezes a gente lidar com a realidade é lidar com as consequências geradas pelo impacto humano, pelas decisões que as pessoas tomam, e como isso cria também uma cadeia de consequências, né? Eu acho que, de modo geral, né, e aí pensando no que a professora trouxe sobre falar da Agenda 2030, né, das ODS, etc., eu acho que é fundamental ter uma discussão e disputa sobre quem coloca ciência e tecnologia a serviço do capital, quando a gente precisa colocar ciência e tecnologia a serviço da melhoria das condições de vida humanas, né? E eu acho que esse debate precisa entrar nas agendas da discussão das ODS, precisa entrar nas agendas sobre redução de impacto climático, precisa entrar nas agendas políticas, porque sempre quando fala sobre ciência e tecnologia, se fala que, né, nas discussões do mundo ocidental, de quanto o capitalismo ele trouxe liberdade, democracia, desenvolvimento e etc., se fala que ele trouxe isso por conta da ciência e da tecnologia, como se o capitalismo fosse responsável pela geração de conhecimento. Quando, na verdade, o capitalismo ele barra a possibilidade de diversidade na produção de conhecimento e captura e absorve e restringe os conhecimentos tradicionais que já eram conhecimentos milenares, conhecimentos seculares, conhecimentos tradicionais e que eram fundamentais, inclusive, para a criação de um sentimento de identidade, de relação com o território. Então, falar sobre ciência e tecnologia hoje, e aí parece, né, algo absolutamente distante de se falar sobre os modos de vida tradicionais ou de se falar sobre a preservação da natureza, mas isso precisa estar associado, inclusive, para objetivos que possam trazer não só desenvolvimento sustentável, mas que tragam uma perspectiva de geração de emprego, renda, sustentabilidade associada a esses parâmetros. E aí, para finalizar, eu acho que esse debate, inclusive, precisa ser feito hoje com uma pergunta, não uma não, né, mas com várias perguntas, né? Por exemplo, hoje, com o que a gente tem de desenvolvimento tecnológico no mundo, é possível reduzir a jornada de trabalho e garantir a subsistência de quantas pessoas no mundo? Porque hoje, com o que a gente já tem de desenvolvimento tecnológico, é possível não gerar desemprego, mas é possível que as pessoas deixem de trabalhar para se dedicar a outros aspectos da sua vida. Isso já é possível hoje com o que se tem de desenvolvimento tecnológico. Desde quando a gente fala da geração de produtos alimentícios, para redução de impacto climático, para redução da jornada de trabalho, uma diversidade de outras coisas. Hoje a gente só não vive num modo de vida melhor e com direito de reproduzir
as memórias dos nossos antepassados e manter eles vivos, porque o modo como restringem a nossa produção de conhecimento é a favor do lucro, né? E da geração de riqueza. Então, eu acho que a gente, e aí novamente, repetir o que eu tinha falado no começo, a gente precisa se apropriar dos conceitos que o próprio mundo branco, o mundo ocidental, esse mundo capitalista se apropriou e nos tirou o direito de falar sobre essas coisas, né? Então a gente precisa se apropriar desses conceitos para criar novas formas, né, de condição de vida. Perfeito, Wellington. Acho que você conseguiu sintetizar bastante tudo que nós falamos hoje. Para que a gente possa encaminhar aqui, para finalizar, já vamos ver se o professor Gilson quer fazer uma contribuição. Por favor, Gilson. Pronto. Achei excelente a conversa, acho que a gente está exercitando, né, deixa eu sentar aqui no lugar. A gente está exercitando essa nossa conversa, está cada vez mais interessante. Eu queria também chamar a atenção para uma questão que está rolando, né, que é como é que é esse produto audiovisual, o que é, né, como é que vai ser, quantas pessoas, várias questões, mini-doc, como é que faz. Então, essa é uma conversa também que precisa amadurecer, vai continuar. Mas eu quero lembrar dos games, tá? E o tema que a gente vai anunciar, essa semana que vem a gente vai anunciar uma Game Jam sobre crise ambiental e saberes ancestrais. Então, pensem também no game, uma forma possível de produção audiovisual. A gente vai continuar essa conversa, que realmente como fazer, o que fazer, que tipo de intervenção. Esses filmes também, para nós, têm essa importância, né, de ter inspiração para a criação. Então, minha sugestão, na próxima semana, é a gente poder continuar a discussão dos filmes, da mostra, e, ao mesmo tempo, já ir arriscando, cada um trazer um pouco o que está pensando, né, como uma construção, um projeto audiovisual ligado ao seu projeto. Mas é muito gostoso ficar ouvindo vocês falar e sentir realmente, né, que vocês têm uma reflexão e, ao mesmo tempo, têm um compromisso, né? Não é só uma coisa racional, uma coisa bem que emociona também, muito legal. E é isso aí, gente. Só uma pequena colocação a respeito dos audiovisuais. A gente está finalizando o documento para subir para vocês, tá? Com toda... Eu fiz uma série de perguntas, eu já anotei todas ali para que a gente traga as respostas para que vocês possam avançar. Mas fiquem atentos a essa proposta que o Gilson lançou. Nós vamos ter que talvez seja um momento bem interessante e uma forma de trabalhar, mas até diferente, por que não? The recording has stopped. É isso, né? Perfeito. Bom, interrompi a gravação, 10h15. Vamos descansar um pouquinho, que amanhã ainda é quinta-feira. E amanhã tem aula, hein? Boa noite para todo mundo. Beijos, abraços. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite, gente. Tchau, boa noite, gente. Tchau.